A tristeza nos rouba a alegria, a esperança e interfere na nossa relação com Deus. Eu sou Márcio Múrcia, este é o programa e agora estou sentindo uma tristeza profunda. O que eu faço? Esse é o nosso 20º programa, é uma grande vitória. Então, obrigado por você nos prestigiar e parabéns a todos nós. A tristeza é um sentimento profundo. Ela tem raízes profundas, por isso a profundidade do sentimento. O primeiro ato de tristeza é quando a gente comete um ato, faz algo que a gente não gostaria de ter feito, a gente se arrepende desse ato, ou então em função de algo que não fizemos. A tristeza ela é própria da nossa relação com a gente mesmo. Deveria ter feito, não fiz. Não poderia ter feito, fiz. A segunda relação com a tristeza são as pessoas que nos entristecem. E quanto mais amamos, quanto mais expectativas temos em relação a elas, mais profundo, mais dolorido e mais intenso é a tristeza. Também a vida, o mundo, a nossa realidade, a nossa história pode causar uma tristeza ou pode nos deixar no estado de tristeza. As coisas não vão dando certo, a gente vai se frustrando, o esforço é grande, fazemos a nossa parte e as coisas não acontecem. Então isso afeta diretamente a nossa vida e o resultado normalmente é a tristeza. O livro do Eclesiastes nos recomenda para não deixarmos a tristeza tomar conta do nosso coração. Falando no campo espiritual, na nossa vida espiritual, a tristeza é uma brecha, é uma lacuna, pode ser um meio eficaz para a ação do demônio na nossa vida. Às vezes o demônio nos cerca, como diz São Pedro, como um leão que ruge, quer nos devorar. De repente não pega aqui, não pega ali, não damos nenhuma brecha, estamos lá tranquilos, mas um ato, um pequeno, uma coisa talvez significante, que gera uma tristeza em nós, no nosso coração, pode ser uma brecha, uma grande abertura, o demônio vem e faz um grande estrago. Um exemplo muito simples em relação aos casais. Estão vivendo bem, estão lá em harmonia, tranquilo, de repente um ato pequeno do esposo ou da esposa, aquilo gera aquele sentimento, a gente dá abertura à tristeza, o demônio vem e daí a pouco começa uma briga, uma discussão, uma desavença, rompe com toda aquela harmonia. Precisamos fechar essas portas, precisamos pedir ao Senhor para nos libertar, colocar alegria no nosso coração. A alegria é que combate a tristeza, tanto que a tristeza nos rouba a alegria. Diante da tristeza pode ocorrer o desânimo, a apatia, a falta de esperança. A tristeza afeta a nossa fé. A pessoa triste ela começa a questionar, ela começa a duvidar e muitas vezes até a agir em função daquela dúvida, daquele questionamento. Fere a nossa parte espiritual. A tristeza também nos rouba, falando agora no campo emocional, nos rouba o prazer, a satisfação das coisas, principalmente das coisas boas que acontecem, das graças que nos são dadas, as bênçãos que nos são concedidas por Deus. Por exemplo, a pessoa que vive uma tristeza profunda, pode acontecer algo muito legal, pode alcançar uma grande vitória, ela não consegue satisfazer, ela não consegue festejar, ela não consegue sentir aquela vitória, porque a tristeza normalmente é maior. Um fato muito importante para a gente entender a tristeza, vou falar em relação a uma mãe. A mãe tem 5 filhos, tem um problema grave com um, que não consegue dar certo, ou uma enfermidade grave, alguma situação adversa em relação àquele filho. A mãe vai lutando, vai se esforçando, a tristeza toma conta do seu coração, e se ela não vigiar, olha, presta atenção, as mães podem até não concordar, mas pode chegar nesse ponto, da mãe se arrepender de ter gerado esse filho. Nossa, será que eu gerei esse filho só para sofrimento? Eu gerei esse filho para me dar tanta dor de cabeça? Então essa tristeza vai se tornando crônica. E a mãe, ela não perde a esperança. Ela continua agindo, mas lá no seu íntimo ela já não acredita mais. A tristeza tomou conta, está impregnada. E olha que isso é muito sério. E se a mãe não tomar cuidado, ela tem mais 4 filhos. Se ela focar, se concentrar só nesse filho ou nessa filha, os outros vão perceber a sua tristeza.
e além de ficar mal com a mãe, pode ter raiva, ficar revoltado com aquele irmão, com aquela irmã. Olha a profundidade e extensão do que uma tristeza vai tomando conta. Depois pode ocorrer outra coisa. A mãe precisa da atenção dos outros 4 filhos também. Então eles começam a sentir. Eles não entendem completamente que aquele filho é problemático ou está doente. O amor precisa ser dividido. Então, um conselho às mães, quando lida com uma situação e que não tem só um filho. Se tem só um filho ou só uma filha, precisa cuidar, precisa pensar na sua própria vida. Não ficar focado, não se deixar consumir por aquela situação, para que a tristeza não seja profunda, para que a tristeza não aumente gradativamente. Se tem mais filhos, divide, cuida dos outros também, para que não aconteça esse desamor, esse desconforto. Peçamos a Jesus a graça de vencer a tristeza, de combater. E como fazer isso? Olhando ao nosso redor. A mãe que está centrada nesse filho ou nessa filha com um problema, está triste, precisa se alegrar com os outros 4 filhos. Então, quando a gente quer combater, substituir a tristeza por uma alegria e ela não acontece, se não tomarmos cuidado, essa tristeza vai tomar conta de toda a nossa vida. Então, se está triste com uma situação, com uma pessoa, olha para as outras pessoas, olha para as outras realidades, e aí já é um primeiro passo importante e eficaz para vencer a tristeza. Vamos pedir a Jesus a graça, Senhor, nos dá a alegria, a satisfação, o prazer de ter o Senhor na nossa vida. Ajuda-nos a vencer as nossas tristezas, que é parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Ajuda-nos a superar, olhando ao nosso redor, tendo uma visão ampla da nossa vida. É só uma área, é só uma tristeza, mas as alegrias são maiores. Ajuda-nos, Senhor, a entender e a viver as alegrias, mesmo diante da tristeza que estamos vivendo. Obrigado, Senhor. Quero indicar para você, se você não assistiu, um programa muito legal. Se assistiu, assiste de novo. É sobre a desmotivação.